Fala, carequetes e carequitos, seu careca preferido chegou. E hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que vive na boca de todo mundo. Calma. Eu tô falando dos novos termos da modinha, incel e nerdola. E já adianto que eles são apenas uma nova roupagem do bom e velho nerd. Surpreso? É que pra juventude jovem, juvenil... Juvenal. O termo nerd é motivo de orgulho, mas há menos de 20 anos atrás, quando a internet era tudo mato, ser chamado de nerd era uma grande ofensa. Então, se você quer saber mais como essa mudança ocorreu, fica aí que após a intro tem mais careca pra você. Olá, pessoal! Olá, classe! O careca trouxe mais um vídeo feito com muito suor, literalmente, né? Porque eu desligo o ar e o ventilador para não vazar no áudio. Então eu agradeço se rolar um like maroto e se você se inscrever. A média dos vídeos do careca ficam por volta de 1000 visualizações e a gente tá só com 600 carequetes inscritos. Então, pessoal que tá vendo, tá chegando agora, dá uma forcinha, beleza? Ou então o Xavier aqui vai ficar bolado. E vocês sabem o que aconteceu da última vez que eu fiquei bolado, né? Enfim, vamos ao assunto. Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber de onde surgiram os termos preferidos do povo moderninho para chamar quem não curte uma lacração, uma frescurite, uma propaganda política exagerada nos quadrinhos. Ou seja, nerdola e incel. Ou você já sabe e quer só ouvir a voz sensual do Calvas aqui. Mas sério, esses dois termos viraram pirulito na boca do pessoal de cabelo colorido do Twitter. Aquele pessoal que adora tirar foto de boca aberta, talvez para caber mais pirulitos. E como o pau que dá em Chico é espeto de pau... Já diz o ditado: fazer alguém sem olhar o bem que tem. Eu gosto de chamar esse pessoalzinho também de lacrolas. Lacronerd também é uma boa pedida. Mas o melhor de todos e que resume bem a personalidade de cada um deles é... Bom, e para começar, um pouquinho de história. O termo nerd nasceu no Canadá nos anos 50, numa empresa chamada Northern Electric, mais conhecida como Nortel. Lá tinha um pessoal que trabalhava no departamento de pesquisa chamado Northern Electric Research and Development, ou seja, nerd. Esses caras se dedicavam muito ao trabalho e, enquanto os outros funcionários saíam para beber e se divertir, eles ficavam até a madrugada lá trabalhando. Além disso, eles eram retraídos, eles tinham dificuldades para conversar com as garotas e geralmente só falavam de assuntos técnicos ou que envolvesse ficção científica. Obviamente, esses caras do nerd eram zoados e sofriam bullying pelos colegas o tempo todo. Eu disse pra não vir mais aqui. Aí o termo nerd virou o apelido para esse cara franzino que não namora, geralmente usa óculos e tal. Quanto você quer, B? Aqui no Brasil, o termo equivalente a nerd é CDF, que oficialmente significa cabeça de ferro, pelos caras serem inteligentes e tal. Mas todo mundo falava que era outra parte do corpo com C mesmo, né? O que eu não acho particularmente ruim, eu prefiro ter um cu de ferro bem protegido do que um de palha que é fácil de entrar. Ou seja, para quem nasceu depois de 2000, isso pode ser uma surpresa, mas ser chamado de nerd nos anos 80 e 90 era uma ofensa bizarra. Nos anos 90, o termo passou a ser menos associado com dedicação a estudo e trabalho e mais com quem curtia exageradamente quadrinhos, desenhos e videogames. E eu falo isso por experiência própria. Hoje em dia pode ser relativamente comum uma menina se interessar por gibis ou videogame, mas nos anos 90 isso era praticamente inexistente. Até tinha algumas meninas que jogavam Sonic ou Mario, mas eram muito poucas. A grande maioria só gostava de, sei lá, Chiquititas mesmo.
E quanto a gibi, eu sinceramente não conheci nenhuma que gostava nessa época. E com certeza você, menina que está falando, eu gostava, você era considerada tão estranha quanto a gente. E muito dessa repulsa se deve a filmes que ridicularizavam esse tipo de pessoas. Sério, teve toda uma franquia de A Vingança dos Nerds. E os filmes passavam a exaustão no SBT de tarde. Os caras até se davam bem e se vingavam dos bullies no final do filme, mas antes disso eles eram muito zoados e sacaneados. Foi só em meados da década de 2000 que essa situação começou a mudar. E eu atribuo isso a 3 coisas. Primeiro, os nerds que estavam na escola e faculdades cresceram e viraram donos dos grandes estúdios. Então agora eles começaram a deter o poder para mudar a opinião pública. O que nos leva a 2. Big Bang Theory. Se você assistir os primeiros episódios de Big Bang Theory, você vê que na verdade aquela era mais uma forma de ridicularizar nerds. Mas aos poucos, ao passar das temporadas, a imagem do nerd escroto foi se quebrando. Aí os personagens conseguiram até namorar, e ao invés de retardados, nas temporadas seguintes eles foram adotando mais o estilo de caras inteligentes, relativamente bem-sucedidos, sensíveis e dedicados às suas namoradas. Exceto o Sheldon, é claro. Pode parar de sorrir agora. Essa nova forma de representação do nerd gerou um certo interesse pela figura do próprio nerd por uma parte das meninas que não gostavam desse estilo. Mas que sempre se interessaram pela novidade do momento. Aí, muitas meninas passaram a procurar os assuntos que eles falavam, e isso calhou também com a ascensão do terceiro motivo, que são os filmes da Marvel. Big Bang Theory estreou em 2007, e o primeiro filme da Marvel Studios foi Homem de Ferro em 2008. Mas antes disso, a gente já tinha tido os filmes dos X-Men e do Homem-Aranha. E os filmes conseguem atingir muito mais público do que os quadrinhos. Por isso, no começo da década de 2000, a visão da pessoa que gostava de heróis já estava bem mais aceitável. Por ter mais apelo e ser mais acessível, os filmes fizeram pessoas que nunca encostaram numa revista na vida virarem fãs dos heróis da Marvel. Por um lado, isso foi bom, porque agora as pessoas se interessavam pelo que a gente conhecia há anos e pediam informações, queriam que a gente explicasse o que ia acontecer e tal. Mas logo depois isso começou a funcionar contra a gente. Nos Estados Unidos, o pessoal que não é nerd e tá sempre na moda, curte músicas comerciais como pop ou coisas fúteis tipo BBB, é chamado de normie, que pode ser traduzido como normalzinho. Aqui a gente nunca teve um nome muito específico para esse pessoal. Antigamente até a gente chamava de Patricinha ou Mauricinho, mas geralmente isso era mais usado para falar de gente com grana. No meio do rock e do metal, o que era mais um motivo para a gente ser isolado, se você gostava disso, a gente costumava usar um termo muito maneiro: pela-saco. E aí, vai na festa da escola? Vou nada, só vai ter pela-saco lá. Bons tempos. Nessa época, o careca, que ainda tinha cabelo, ele já estava entregue ao suco do capeta, a showzinhos e bares em locais de fama duvidosa. E tu que é do Rio de Janeiro sabe de onde que eu tô falando, né? E assustava as velhinhas nos ônibus com um anel de caveira em cada dedo, coisas desse tipo. E por já considerar o termo nerd uma ofensa há muito tempo, quando essa modinha de ser nerd começou, eu ficava muito bolado quando alguém chegava pra mim e falava: "Você é meio nerd, né?" Eu ficava pucto. Mas aí, como é que isso aconteceu? Esse Zé Povinho, que só se interessa pelo que é novidade, de repente passou a amar super-heróis. E sem um termo melhor para usar, vamos ser sinceros que geek nunca colou muito, né? Eles começaram a se chamar de nerds.
Aí do nada você tinha gente que nunca leu quadrinho, que não sabia nem segurar um joystick, dizendo: ai, eu sou muito nerd. Eu lembro que quando começou esse negócio de aplicativo de namoro, tinha umas meninas que colocavam: só mande mensagem se você usa óculos e gosta de física quântica. Ou seja, a menina não queria um nerd, ela queria ficar com o cosplay do Leonard. E aí o que aconteceu? Como eu falei, agora só de você gostar de filmes da Marvel ou ler pobrices literárias como Jogos Vorazes ou Percy Jackson, desculpa você que gosta, mas só de você curtir essas coisas você já era nerd. Mas o nerd real, aquele cara que não pegava ninguém, que não sabia conversar com mulheres e vivia intocado em casa, ele continuava existindo. E como os normes patricinhas ou pela-sacos, como você queira, não queriam ser comparados com esses caras, eles inventaram novos termos. Incel, para quem não sabe, significa Involuntary Celibate, ou celibatário involuntário. Esse é um outro nome para virgão, come ninguém, ou coisas que a gente usava antigamente. O termo, na verdade, é bem antigo e nasceu em 1993, nos Estados Unidos, quando uma menina chamada Alana criou um site para conversar com outras pessoas que não tinham vida sexual. Não porque não queriam, mas porque eram estranhas demais para alguém ter algum tipo de interesse. Mas segundo essa própria menina, com o tempo o termo incel começou a ser usado por caras que não só tinham orgulho de não se envolver com mulheres, mas supostamente apoiavam tiroteios e violência nas escolas. E eu digo supostamente porque isso foi no final da década de 90 e começo de 2000 nos Estados Unidos. Então a gente não tinha a mínima ideia que isso estava rolando lá. Aqui o máximo que eu fazia na internet nessa época era gastar uma noite toda baixando um episódio de algum desenho. Juvenis, vocês não têm ideia do horror que era baixar algo de 30 mega e quando o download chegava em 90, 95%, a internet caía e você tinha que começar tudo de novo. Por isso que eu dei muitos pulos de alegria quando inventaram algo chamado gerenciador de download. O quê? Você pode pausar um download e continuar no outro dia? Uhul! Mas voltando ao assunto. Supostamente, incel se tornou um sinônimo para aquele cara que não sai de casa, não tem amigos, fica o dia inteiro falando que odeia as pessoas na internet e eventualmente planeja se vingar de todo mundo que fez bullying com ele na escola. Ou seja, algo que já tinha um nome há muito tempo: terrorista. Mas como adolescente adora inventar nomes novos e originais para coisas que já existem, esse pessoal se chamou ou foi chamado de incel. E lembra que o pessoal norme, que agora se chamava nerd, precisava de um outro nome para chamar os virgões? Pois é, o que sempre foi chamado de nerd desde os anos 50, no começo dos anos 2000 virou incel. Mas presta atenção. Em nenhum momento eu estou associando você ser tímido e gostar de quadrinhos com terrorismo. Na verdade é o povo norme, ou que a gente também pode chamar de neo-nerd, que faz essa associação. E porque essa associação é algo bastante ruim, afinal ninguém com um pingo de consciência quer ser considerado um assassino em potencial. Por isso ser bastante ruim, até mesmo alguns nerds mais raiz, de uns 35, 40 anos, começaram a se afastar e se desfazer dessa imagem do nerdão e abraçar a agenda dos lacrolas. Porque na verdade, se você analisar com atenção, você vai ver que os motivos dessa associação são mais profundos. Eles têm razões políticas. A maioria dos normes, os novos nerds, é jovem, de 15 a uns 25 anos. E, portanto, mais progressistas. E muitos dos antigos nerds, talvez por estarem perto dos 40, como eu, por exemplo, são mais conservadores. Então, politicamente, para os progressistas, é ótimo que os conservadores sejam associados com terrorismo, porque aí fica mole você desmerecer o adversário. Se ele vota em tal candidato, então ele é um perigoso incel que quer matar as pessoas. Se você quer saber mais sobre essa parada de progressista e conservador, veja esse vídeo aqui depois, ok?
E o nerdola, careca? Bom, nerdola é só um novo termo para a mesma coisa. Como eu disse, os lacrolas, lacronerds, normes, pelas, eles vivem de novidades. Diferente de você e eu, já que eu suponho que se você acompanha meus vídeos deve ser porque você identifica com o que eu falo e eu penso, nós gostamos das mesmas coisas há décadas. Mas esse pessoal moderninho só curte o que está na moda. Eles são extremamente consumistas, apesar de muitos deles se dizerem contra o capitalismo. Eles agem como gafanhotos. Quando encontram alguma coisa que está na moda, eles sugam aquilo até que apareça uma outra moda e eles vão embora. Ai, nossa, careca, que agressividade. Pois é, porque associar um cara que lê quadrinho com terrorismo é de boa, né? Mas ser chamado de praga, de gafanhoto, é muita grosseria. E o careca é um cara que prega o debate intelectual até o último momento. Eu vou te chamar de amigo mesmo que você esteja argumentando me ofendendo. Eu sou aquele cara que evito até matar formiga e tento salvar a papa-mosca de ser afogada no ralo quando eu tô tomando banho. Por isso qualquer associação com violência nunca vai colar comigo. Mas o bom disso é que uma hora esse povo vai deixar de ser nerd. Os filmes de super-heróis eles já estão claramente saturados e muitas pessoas nem ligam mais para ir no cinema como iam antes de Vingadores Ultimato. Então uma hora os gafanhotos vão voar para uma outra plantação, enquanto nós vamos continuar aqui lendo nossas revistas velhas e jogando nossos joguinhos. Uma última coisa que eu quero falar, e eu sei que esse vídeo está batendo recorde de duração, é que apesar da maioria dos lacronerds ser politicamente correto e defender pautas como a não objetificação sexual da mulher, ao mesmo tempo eles gostam de ofender as pessoas com base na quantidade de sexo que elas fazem. Para ser justo, isso nem é uma característica só deles. A sociedade brasileira como um todo acredita que a sua importância é proporcional à quantidade de sexo que você faz. Se você faz muito sexo, você é feliz. Se você faz pouco, você é um bosta. O bizarro é que os lacrolas atribuem isso ao que eles chamam de machismo estrutural. Mas eles continuam querendo medir o valor das pessoas com base em quanto elas transam. Mas isso é uma coisa até natural para uma sociedade promíscua, cuja toda a cultura gira em torno de sensualidade e safadeza como a nossa. Toda cultura julga seus cidadãos com base naquilo que é mais importante para essa mesma cultura. Exemplo, japoneses trabalham muito, então se você trabalha pouco, você é um bosta. Muçulmanos são muito religiosos, então se você se dedica pouco à religião, você é um bosta. E qual o maior mérito do brasileiro? Nós transamos muito, uhul! E eu não tô querendo pagar de puritano não, como eu disse, eu já fiz muita besteira na minha época de headbanger, e como psicólogo eu sei a enorme importância que o sexo tem para o nosso subconsciente. Só que eu acho que uma sociedade cujo maior objetivo é a animalidade ao invés da transcendência, um instinto carnal ao invés da espiritualidade, não pode reclamar de ser considerada piada lá fora, né? E é isso, pessoas. O Careca bateu recorde não só de duração, quanto de besteiras faladas nesse vídeo. Se você está conhecendo o canal agora e chegou até esse ponto, então é porque você curtiu. E se quiser ver mais vídeos, se inscreve e aperta o sininho. O Careca está se esforçando para lançar 2 vídeos por semana e, portanto, você nunca vai ficar sem a sua dose de carequice. No mais é isso, seus nerdolas, pincéis. Beijo nas crianças que não existem porque a gente não transa, né? E tchau!